Hoje é dia de contar algumas histórias assustadoras do Reddit sobre pessoas que trabalham no turno noturno e já passaram por situações bizarras. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Como é que vocês estão? Gente, eu fiquei um pouco molhada quando fui beber água e aí eu babei tudo. É criança. Eu não sei Igual beber criança. Vocês adoraram o último vídeo de turno noturno. Realmente as histórias são assustadoras. De noite é hora de dormir, tá? Mas tem muita gente que trabalha nesse horário. E vamos para as histórias do Reddit sobre esse tema? Vamos então para a primeira história de hoje. O que eu vou contar para vocês agora aconteceu comigo há 2 anos. Foi o meu primeiro mês trabalhando nesse lugar como segurança noturna. E esse era um lugar bem interessante. Eu tenho 38 anos e trabalhei a maior parte da minha vida como segurança e justamente no turno da noite. Então, para resumir para vocês, eu já vi um monte de coisa bem estranha. Então, eu não sou o tipo de pessoa que se assusta com facilidade ou que entra em pânico em situações de crise. O lugar em que eu trabalho é um lugar, assim, um complexo de prédios e apartamentos no estilo resort. Para vocês entenderem, são 3 torres e em cada andar tem 50 apartamentos. Esse lugar ocupa um quarteirão da cidade. Tem campo de golfe atrás, tem piscina coberta, aquecida, tem hidromassagem, tem até um pequeno cinema. A maioria dos residentes são médicos aposentados ou advogados muito ricos. Também tem alguns jovens que moram aqui, alguns corretores de imóveis. Tem um pessoal que vem pra cá só no verão. Aí assim que a neve começa a cair, eles rapam fora. E esse resort fica num lugar bem turístico aqui nos Estados Unidos. O prédio em si tem 12 saídas no primeiro andar. Os portões, eles são fechados às 11 horas da noite e você pode sair, mas não pode entrar. A não ser que você vá até a frente ali do prédio e peça para entrar, ou pegue algum dos telefones que tem várias cabines e você pode ligar e pedir para entrar. Essas cabines ficam ao lado de todas as saídas que tem no prédio. Aí quando você pega esse telefone da cabine, o celular que eu tenho, que é o celular da empresa, toca, eu atendo e aí eu dou permissão para você entrar. O saguão da frente tem portas de vidro enormes, parece muito uma recepção de hotel, sabe? E aí assim que eu começo o meu turno, eu já tranco essas portas. No meio do prédio, logo no primeiro andar, também tem 2 portas de vidro enorme deslizantes que eu tranco assim que eu começo a trabalhar. E essas portas levam a um estacionamento privado que você precisa de ter um código lá, uma senha para poder entrar pelo estacionamento. Isso aconteceu no verão. Aqui quase não faz calor, mas mesmo assim, naquele dia, o sol já tinha se posto, mas o calor ainda estava muito forte. Eu cheguei para trabalhar 10 para as 11, ou seja, 10 minutos antes do meu turno começar. E a gente tem toda uma rotina de passar os eventos, entregar as chaves. A gente também registra ali os telefonemas para a próxima pessoa do plantão. Apesar do tamanhão desse lugar, eu sou a única pessoa que trabalha como segurança noturno. E na hora que eu tava trocando de turno, né, como tava fazendo a troca, o meu colega do turno anterior disse que um dos portões do estacionamento não tava fechando porque tava preso. E acaba que isso nem é novidade, sabe? Porque eles sempre ficam meio atolados. Ele me disse que já tinham chamado o pessoal para consertar no dia seguinte, mas que deixou avisado que era para eu dar uma patrulha extra naquela noite, principalmente ali por perto. Esse portão que tava com problema ficava na rua de trás, assim, que era um lugar até tranquilo, mas costumava passar um pessoal ali que usava umas drogas, usava umas coisas ilícitas, que custava nada pra eles quererem entrar na propriedade alheia pra causar problema. Minha noite até que começou tranquila, tá? Como agente de segurança, eu carrego comigo um spray de pimenta, uma lanterna bem grande, chaves e um celular da empresa que eu consigo telefonar pra emergência, né? Pra polícia, se alguma coisa acontecer. E a gente é instruído a não entrar em briga corporal com ninguém. A gente não tem que resolver as coisas fisicamente. O que a gente tem que fazer, nós seguranças ali, nós basicamente somos os olhos e ouvidos ali. E qualquer coisa a gente tem que ligar pra polícia vir resolver qualquer BO que esteja acontecendo. Claro que se alguém te atacar, você vai lá, vai querer se defender e tá certo, tem que se defender mesmo. Mas
para você tomar aquela atitude, a política da empresa é ligar para a polícia. Basicamente, o meu trabalho é dar uma andada para ver se eu vejo algum movimento estranho, alguém tentando invadir o prédio, alguma coisa assim. Eu tenho que olhar também as câmeras de segurança. E o meu trabalho é ficar em alerta. Se um morador ligasse pedindo algum reparo de alguma coisa, eu anotava, porque quem resolvia isso era o pessoal do turno diurno. Se algum morador ligasse com questão de segurança, aí eu tinha que atender na hora, realmente, aí eu tinha que tentar resolver da minha maneira. E eu achava assim, é um trabalho bem tranquilo, é um trabalho fácil, né? Eu tranquei as portas do estacionamento, eu tranquei as portas do saguão, dei uma vistoria ali por todo lugar, dei uma andada, olhei tudo. Depois disso eu voltei pra minha mesa. E tava tudo tranquilo, gente, até as 3 da manhã. Eu tinha acabado de fazer a minha pausa pro lanche, quando o meu celular da empresa tocou. Na hora ali, no identificador de chamadas, estava mostrando que era um dos telefones ali das saídas do resort. E aí eu atendi como eu fui instruída a atender. Olá, boa noite. Obrigada por ligar pro resort tal. Aqui é o oficial de segurança, em que posso ajudar? Tudo que eu ouvi do outro lado da linha foi alguém respirando muito pesado. Eu olhei na câmera de segurança e eu via uma figura que eu não conseguia identificar muito bem, que estava do lado de fora do portão e fugindo do alcance da câmera de segurança. Tudo que eu conseguia ver era a cabine telefônica aberta e o fio de metal do telefone. Eu perguntei novamente, como posso ajudar? O homem começou a respirar mais pesado ainda e começou a rir no telefone. Depois disso, silêncio. E a risada que ele deu era uma risada tipo dos filmes, sabe? Quando você vê que um lunático vai fazer alguma coisa muito terrível. Eu desliguei, eu comecei a andar em direção da porta do escritório para sair, né? E em direção ao portão que ele tava, quando o telefone tocou de novo. Dessa vez, da caixa de chamada número 2, que ficava um pouco mais abaixo. Eu rapidamente olhei para a câmera de segurança, porque eu queria ver, né, quem tava ligando, e eu vi uma pessoa vestindo uma jaqueta muito grossa, assim, com capuz. E, gente, isso era muito estranho, porque, como eu falei, naquela noite tava fazendo muito calor. Ele tava segurando uma bolsa preta nas mãos e tava de costas pra câmera de segurança. E ele disse a seguinte frase pra mim no telefone: "Eu tô indo atrás de você. Você vai morrer." E depois disso, ele bateu o telefone na minha cara sem me dar uma chance de dizer qualquer coisa. E então, o telefone tocou de novo. Dessa vez eu atendi e eu não dei nem chance pra ele falar. Antes dele falar qualquer coisa, eu já disse que a polícia estava a caminho, que era pra ele sair da propriedade, até porque eu já tinha visto ele pelas câmeras de segurança. As câmeras já tinham filmado ele. Ele já tinha até tentado entrar pelas portas, só que, como eu disse, no começo do meu turno, é a primeira coisa que eu faço. Eu já tranquei todas elas. Dessa vez, ele já estava em outra cabine telefônica. Esse cara estava correndo muito rápido, porque ele estava fazendo de tudo para chegar no próximo posto de ligação e depois no próximo. E assim, eles não ficam pertinho do outro não, tá? É bem distante. Ele então disse: "Eu tô vendo você, você já tá pronta para morrer. Os policiais não vão chegar aqui a tempo." Eu comecei a falar alto com outra pessoa, como se eu estivesse falando com outro segurança, sabe? E eu pedi para esse outro segurança que não existia para chamar mais 3 seguranças pra irem no portão que ele tava e que a polícia fosse despachada. O cara bateu o telefone e desligou, mas com muita força, assim. Eu podia ouvir ele batendo no telefone, na cabine mesmo. E aí eu vi ele correndo, disparando da câmera. Então eu achei que tinha dado certo, que tinha dado medo nele. E assim, eu até ia chamar a polícia, gente, mas a localização ali, a polícia ia demorar uns 15 minutos pra chegar. E eu não achei que esse cara tava dando realmente perigo, sabe? Eu achei que era só alguém que tava desocupado, querendo pregar uma peça, dar medo em alguém. Eu examinei as câmeras e fui andando até os fundos do parque só pra garantir que não tinha ninguém ali. Eu peguei o spray de pimenta na minha mão, tava lá pronto pra eu usar, em qualquer caso, né? Se ele tivesse lá, só que não tinha ninguém lá. Eu voltei pro escritório, né, pra minha mesa e comecei a escrever o que tinha acontecido ali no registro de incidentes. Passou cerca de meia hora,
eu já tinha lanchado e estava perto de fazer a outra vigília, outra ronda. Só que o telefone tocou novamente. Dessa vez, era um número desconhecido. Eu pensei que era só um morador pedindo algum reparo para registrar alguma coisa, então eu atendi como de costume, com a minha fala ensaiada. E eu ouvi a seguinte frase: "Onde estão os policiais? Eu não tô vendo eles, mas eu tô vendo você." Porra, era aquele cara de novo. Eu examinei as câmeras e eu não vi nada. Eu fui até a porta da frente pra ver se tinha alguém lá e não tinha nada além de escuridão e uma ou outra luz acesa. "Eu sei que você tá sozinha e você vai morrer logo", ele disse. Eu basicamente mandei ele a merda e desliguei. Eu finalmente liguei pro 911 falando o que tinha acontecido. E a pessoa que atendeu falou que ia mandar ali uma viatura pra rondar a área e ver o que estava acontecendo. A próxima coisa que eu ouvi foi um baque muito alto que vinha das janelas de vidro da sala do gerente diurno, que fica à frente da sala de segurança. Depois disso, mais 3 estrondos altos. Eu corri pra porta, destranquei e abri as persianas. Gente, eu dei de cara com aquele homem encapuzado. Ele parecia ter seus 40 anos de idade. Tinha cabelos compridos, pegajosos, oleosos, sabe? E olhos selvagens. Ele olhou diretamente pra mim, sorriu, e depois disso ele bateu no vidro com a própria cabeça pra tentar quebrar. Eu comecei a gritar com ele, falando pra ele ir embora, que os policiais já estavam chegando. Foi quando ele puxou a maior faca de açougueiro que eu já vi em toda a minha vida e fez um sinal como se ele fosse usar essa faca pra cortar a minha garganta. Esse cara era louco e provavelmente estava drogado. Ele continuou batendo o próprio corpo no vidro pra tentar quebrar. E ele batia a cabeça. Só que o máximo que ele conseguiu foi cortar a própria cabeça. Então o vidro ficou todo sujo de sangue. Eu saí do escritório e tranquei a porta. Eu decidi então ficar quieta ali dentro e esperar a polícia chegar, porque era o que eu podia fazer. Eu tava com spray de pimenta, mas eu tenho certeza que o spray de pimenta não ia dar conta desse cara. E a última coisa que eu queria naquele momento era ter que lidar fisicamente com um homem maluco. Foi então que o cara correu pra cabine telefônica e tirou do gancho. Aí ele correu pra próxima e tirou do gancho também. E foi tirando todas do gancho. E, cara, ele devia estar sob o efeito de alguma coisa, porque é desumana a velocidade que ele estava correndo. Eu observei na câmera e, pro meu completo horror, eu vi que a porta de correr da garagem estava aberta. Era comum que os moradores saíssem pros seus carros e destrancassem a porta eles mesmos. É só um cadeado deslizante, esses que você compra em loja de departamento. Mas era uma segurança, e a última coisa que eu queria era um maluco correndo por aí. Eu corri pelo prédio e peguei alguns atalhos para chegar até a garagem. Enquanto isso, eu vi aquele maluco correndo no caminho da garagem. Eu cheguei na porta e já deslizei e fechei o mais rápido que eu pude antes dele chegar até ela. Ele então bateu seu corpo no vidro. E ele batia, mas o vidro não se movia. Eu tranquei o segundo conjunto de portas, porque vai que ele abre aquele primeiro, pelo menos impedir ele de entrar ou atrasar eu ter trancado esse segundo portão. Eu tava com spray de pimenta na mão, pensando que ele iria embora assim que os policiais chegassem. Ele então começou a rir e gritar, tipo uivando assim, um negócio bizarro, até que ele correu e desapareceu na escuridão do estacionamento. Eu liguei de novo pra polícia, dessa vez no meu celular pessoal, pra avisar que o homem tinha uma faca. O atendente disse que os policiais estariam lá em breve e eu atualizei o que tinha acontecido depois da primeira ligação. Depois disso eu voltei correndo pro escritório ali de segurança, porque ali eu podia me trancar e não tinha janelas, então eu consegui observar tudo pelas câmeras de segurança. Eu ouvi outro barulho muito alto, dessa vez eu percebi que estava vindo do saguão. Ele tinha ido para a porta da frente para tentar entrar. Eu esperava que os policiais chegassem logo, mas gente, eles não estavam vindo. E mesmo eu esperava que os policiais chegassem logo, mas eles estavam demorando. E mesmo que a partir dali eles não fossem demorar muito, nesse ponto já parecia uma eternidade. O cara estava parado na porta do saguão, pelo lado de fora, e ele então encarou a câmera de segurança. Ele ainda estava segurando a faca na mão, e ele era calvo. Ele tinha aquele cabelo comprido, mas era calvo em cima, e os cabelos dele eram longos, oleosos, esquisitos. Ele olhava pra câmera com uma cara de sádico, assim, e eu nunca vou esquecer aquela cena. Ele olhando
na câmera de segurança, sabendo que eu tava olhando também, enquanto ele murmurava, morra, morra, e fazia movimentos de esfaqueamento com aquela faca enorme que ele segurava. E aquele sangue escorrendo pelo rosto dele, depois dele bater tanto no vidro. Depois disso, ele saiu correndo pra escuridão e 5 minutos depois, os policiais chegaram. Eles enviaram um oficial. E aí esse cara veio falar comigo, perguntou como o homem era, e eu disse que eu tinha imagens da câmera de segurança, para ele saber exatamente o que estava procurando. Ele então pegou a viatura, ligou os faróis bem alto e foi procurando ali nas redondezas. Ele voltou e disse que procurou até atrás do campo de golfe e tudo, e não tinha ninguém pelas redondezas. Eu imprimi um print da câmera de segurança com a foto do cara, né, pra ver bem o rosto dele. O policial disse que não viu ninguém ali por volta do prédio, mas que iria patrulhar a área e que era pra eu ligar se mais alguma coisa acontecesse. Já eram quase 5 da manhã quando o policial foi embora. Eu esperei até às 6 da manhã e as pessoas começarem a sair, ter um certo tipo de movimentação pra eu ir lá e colocar os telefones das cabines no gancho de novo. Esse cara literalmente tirou 12 telefones do gancho. No dia seguinte eu contei pra minha gerente o que tinha acontecido. Ela alertou todo mundo e falou que ia marcar uma reunião para que as pessoas ficassem cientes do que tinha acontecido. Eles até colocaram um guarda extra no meu turno que ficou trabalhando por 2 semanas e depois disso ele nunca mais voltou. Os policiais nunca encontraram esse homem e nunca conseguiram identificar quem ele era. Fim da primeira história. O CLT não tem 1 minuto de paz. E nem é CLT. Que essa história se passa nos Estados Unidos. E lá não tem carteira de trabalho, não tem CLT. Lá não tem nada, assim? Tem nada. Certinho? Não tem nada. Não tem férias remuneradas, não tem nada. É tudo CNPJ? Não sei se é CNPJ. Lá é contrato, é tudo contrato, na verdade. Tudo contratado. Tudo contratado. Não tem CLT, não tem regrinhas, não, meu amor. Tem 13º, não. Deu muito atestado, você, sai fora sem direito, sem nada. Mas eu achei que o homem tinha que ter chamado a polícia antes, gente. Então. Demorou a chamar a polícia. Vamos fazer um recorte aqui recorte de gênero que eu acho importante, que quem tá contando essa história é um homem. Ah, é? Porque assim, eu, sendo mulher, nessa situação, a primeira coisa que eu faria é chamar a polícia. Porque eu acho que ele ficou nessa de... Ele avisou que já trabalhou com isso antes, que ele já lidou com muita gente estranha e que ele não pira na primeira crise. O que faz sentido, porque o cara é segurança há muito tempo. Mas o comportamento desse homem estava muito específico. Desse psicopata que estava do lado de fora. Não sabemos se é psicopata, né? Ai, amor, mas é um homem doido que tava querendo matar alguém. O Twitter sendo você, que é modo de falar, psicopata. Eu tô diagnosticando um homem, não. Psicopata é modo de falar. Oxe. Ai, gente, tô casada com o Twitter e não tô sabendo. Ai, meu Deus do céu, nem existe mais Twitter. Agora é X, é Twitter. Eu acho que tinha que ter chamado a polícia antes. Se tivesse chamado a polícia antes, o final dessa história não aconteceria. Porque aí a polícia já ia chegar, o cara já ia ralar peito, porque realmente ele ficou com medo quando ele falou que tinha chamado a polícia, né? E eu acho errado também um complexo desse tamanho só ter um segurança. Eu achei estranho também, gente. Tão duro, gente, fecha esse quiosque. Estranho. Sabe? Tem que ter pelo menos 2, tanto pra revezar. Que é chique. Tipo, o estacionamento parecia seguro, né? Pra entrar no outro estacionamento, você tem que ter a senha lá, não sei o quê. Aí tem pista de golfe, tem piscina, tem cinema, tem tudo dentro do negócio e não coloca 2 segurança. É a modernidade. Substituído por câmeras. A câmera resolveu muito, né? Foi lá bater no homem, foi lá expulsar. É a IA tirando mais o emprego. Não é? Só que a IA não vai correr atrás. Não vai. Vê se o ChatGPT vai lá correndo atrás do homem com a faquinha na mão. Ninguém foi. Mas essa história é de pessoas sofrendo no turno noturno mesmo, gente. E medo real, sendo pior que assombração. Porque assombração dá pra resolver mais fácil. Sempre é, né, gente? Sempre é. Mas fique firme. Pois teremos histórias... Não sei porque eu falei isso. Teremos história sobrenatural aqui mesmo, nesse vídeo, tá? Fique firme. Fique firme. Não saia daí. Não sai daí, logo em seguida. Aproveitando que eu já tô doida falando, sabendo nem o que eu tô falando, blitz nos comentários. Comente aqui agora o que as pessoas vão comentar, Vitor. A gente pode comentar tudo.
menos que eu gosto de rola, menos que eu gosto de... menos que Nevita é Vitória. Tô de saco cheio, gente. Eu sou bissexual, não escondo de ninguém, meu pai e minha mãe sabem, então foda-se pra todo mundo que acha que quer adivinhar minha sexualidade. Desde adolescente, desde criança, os outros querem adivinhar minha sexualidade, não é aqui que vai me abalar. Então foda-se pra todo mundo. Gente, a gente tá junto há 13 anos. Se ele gostasse de um bananão, igual mas comentaram... Mas eu também gosto. Não, a questão é essa. A questão e você é sabe. essa. A questão é essa. Mas se ele quisesse um bananão agora, neste momento, ele não estaria comigo, tá? Ele tem a opção, ó, de ir pra fora e buscar o bananão. Mas ele tá aqui com... Eu ia falar uma coisa tão suja. Eu ia falar uma coisa tão suja. Deus colocou a mão na minha boca. O quê? Mas ele está aqui com... Você vai botar um pi nisso. Ai, gente, eu gosto de tudo. Gente, que pessoas chatas, restritas. Somos um casal bissexual. Sim, o Vitor é afeminado. Sim, eu escolhi estar com o afeminado e eu amo, tá bom? Não é? Então pronto. Cada um cuida do seu. Seu comentário não é criativo, você falando que o Vitor é gay, tá? Se tá ele não é. Aqui, cuida do seu cu. Cuida do seu! Cuida do seu... Por que comeu? Eu gosto de fazer amor. Depois da militada do nada, vamos para a segunda história? Vamos. O Vitor quer vamos. Essa é uma história verdadeira que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu sou da Alemanha. E eu trabalhava num pequeno lar de idosos na Alemanha naquela época. Essa instituição ficava na área rural da cidade, bem aos arredores, assim. Uma certa noite, eu estava fazendo meu plantão noturno com um colega de trabalho que eu nunca tive contato antes. Ele estava ali na casa dos 50 anos de idade. Ele usava óculos redondo. E eu não sei explicar aqui pra vocês, mas... à primeira vista, ele pareceu um pouco estranho pra mim. Sempre tinham 2 trabalhadores, 2 pessoas ali fazendo a segurança noturna. E a gente tinha que fiscalizar mais de 100 quartos das pessoas que estavam internadas ali e fazer rondas por todo o local. A gente não podia usar os elevadores à noite por questão de segurança mesmo. Em vez disso, a gente tinha que usar as escadas. Eu lembro do clima estranho daquela noite. Tava um clima tempestuoso lá fora. Tava... agitado, sabe? Eu não sei explicar. E o meu turno começou às 10 horas da noite. Naquele momento, a maior parte dos funcionários já tinha ido embora. A única pessoa que tinha ficado era uma enfermeira mais velha. Ela estava na sala de atendimento do 2º andar, que é onde a gente tinha um escritório ali para usar durante a noite. Ela não estava muito acostumada com programas de computador, então ela acabava demorando mais a fazer as anotações ali do fechamento. Eu e o meu colega começamos a fazer as rondas. E a gente começou ali pelas escadas, né? Subindo pelas escadas. E nas escadas tinham aquelas portas muito pesadas, aquelas portas corta-fogo, sabe? Que são muito pesadas mesmo, que a gente tinha que fechar com muito cuidado, porque turno da noite, os idosos já estavam dormindo, então a gente tinha que fechar com cuidado para não fazer barulho. Bem, checamos tudo, gente. Todos os quartos, a maioria dos idosos já estavam realmente dormindo. E então voltamos para nossa sala de atendimento no 2º andar para fazer umas coisas mais burocráticas. A enfermeira mais velha já tinha ido embora, as portas já estavam todas trancadas, estava tudo fechado e o prédio já estava todo silencioso quando a gente estava sentado na nossa mesa. Depois que a gente estava ali uns 15 minutos sentados, gente, do nada, uma das portas da escada bateu com muita força, fazendo um barulho estrondoso. A gente se olhou sem dizer nada e automaticamente a gente saiu correndo em direção às escadas. Eu subi pro 3º andar e o meu colega foi pro térreo. Nós chegamos a olhar todas as janelas da escada e elas estavam trancadas, estavam fechadas. Mas a conclusão que a gente chegou é que tinha alguém ali andando nas escadas e a gente não viu. Como a gente não encontrou ninguém, a gente não encontrou nada, vestígio de nada, a gente continuou fazendo a nossa busca. E fomos do 3º andar até o térreo. E a gente não conseguia parar de pensar quem diabos estaria andando no prédio naquela hora. Era cerca de 2 horas da manhã quando a gente teve que parar o nosso tour, né, pra ir trocar a roupa de cama de um senhor que tinha urinado na cama. Eu tava de um lado da cama, encostado na parede, enquanto o meu colega tava ali, trocando os lençóis mais próximo à cama. Eu lembro de não desviar o olhar da porta, esperando que a qualquer momento alguém aparecesse ali. Enquanto eu tava ali, olhando pra porta, perdida nos meus pensamentos, do absoluto nada,
o meu colega surtou. Ele começou a gritar pro senhor sem nenhum motivo. Ele começou a arrancar os lençóis com muita brutalidade, sabe? Jogando o senhor de um lado pro outro. O rosto dele tinha uma expressão de ódio, de raiva. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu fiquei completamente incapaz de fazer ou de dizer qualquer coisa. Eu só fiquei ali, encostada na parede, observando aquele homem completamente louco, gritando, enquanto do lado de fora, naqueles corredores, tinha também um cara super esquisito que eu não sabia quem era, que se esgueirava pelos cantos sem que ninguém visse. Eu só tava ali me sentindo completamente indefesa, cercada por psicopatas. Finalmente chegamos no térreo, onde tudo estava silencioso e a gente só ouvia o barulho do vento. De repente, a gente ouviu alguma coisa caindo no chão e fez um barulho como se alguém tivesse deixado uma faca cair ou algum objeto metálico. E o som vinha da área da cozinha. A gente correu até a porta de vidro que estava fechada, que era de onde o som veio. Era um longo corredor escuro que levava a uma porta dos fundos, né? Que levava até as caçambas de lixo e um estacionamento no final. Nós abrimos aquela porta e inspecionamos cada sala. E eu tava tensa, eu tava muito nervosa, esperando um ataque a qualquer momento. Mas mais uma vez, eu não ouvi nada. Algumas horas depois, começamos a nossa última ronda naquela noite. Nós dois nos dividimos e dessa vez eu fiquei com inspecionar os quartos como era de costume. Eu entrei em um dos quartos em que tinha uma senhora que ela estava sentada na cama. E ela me perguntou se eu tinha entrado ali no quarto há 5 minutos atrás. E eu disse que não, que a gente tinha acabado de começar a ronda. Ela contou que ela estava deitada e coisa de 5 minutos atrás alguém entrou no quarto. Ela perguntou quem era e ninguém respondeu. Até que a porta foi fechada novamente. Eu tive uma sensação muito estranha quando ela foi me contando isso. Então eu disse para ela apertar o botão de emergência do quarto se alguma coisa do tipo acontecesse de novo. Eu acho até desnecessário eu falar para vocês como eu me senti pelo resto da noite, né? Toda vez que eu entrava num quarto ou virava alguma esquina, eu esperava ver um estranho lá o tempo todo. Eu fiquei mais do que aliviada quando aquele inferno daquele turno acabou. Alguns dias depois, eu acabei encontrando com a enfermeira mais velha, que saiu mais tarde naquele turno, né, naquela noite, e eu contei tudo o que tinha acontecido. Ela contou que quando ela foi embora, ela reparou que a porta dos fundos da cozinha estava escancarada na hora que ela foi pro estacionamento pegar o carro dela. Ela foi até a porta e gritou pro corredor escuro perguntando se tinha alguém lá. Ela começou a sentir uma sensação muito estranha, uma coisa muito ruim, e aí veio um medo absurdo nela que ela saiu correndo pro carro. Ela estava completamente assustada, disse que tentou avisar pra gente, mas ela simplesmente não encontrou o nosso telefone. Eu disse a ela que definitivamente a porta dos fundos estava fechada quando a gente fez a nossa ronda. A gente nunca descobriu quem era aquele esquisito que estava andando pelos corredores da instituição durante a madrugada, e alguns trabalhadores noturnos depois relataram as mesmas coisas que a gente. Aquele colega que tinha passado a noite comigo, ele foi demitido algumas semanas depois de várias reclamações referentes ao comportamento dele. De qualquer maneira, eu tô muito feliz por eu não trabalhar mais naquele lugar. E olha, eu nunca mais faço um turno noturno de novo. Fim da segunda história. Nesse caso, pode ser tanto terror real quanto fantasma. Porque a pessoa tá o tempo inteiro falando, ai, não sei quem é o esquisitão que tá me invadindo. Mas eu achei uma vibe sobrenatural muito forte também nessa história. Não sei, assim, parece realmente que uma pessoa estava tentando se abrigar ali de qualquer forma, ou não sei o que também. Às vezes a pessoa ia lá para passar a noite, ir embora de manhã. Pode ser. Nossa, já criei uma fic na minha cabeça. Eu acho que, agora depois que você falou isso, uma pessoa em situação de rua decidiu, vou entrar nesse asilo pra poder dormir durante a noite. E aí ele entrou, deixou escapar a porta de incêndio, fez barulho e ele se escondeu. Aí o turno continuou, ele estava escondido. E aí o cara que estava fazendo o turno com o AP deu aquele chilique com o idoso, a pessoa ficou com medo, foi pra cozinha pegar uma faca para se defender-se. Deixou cair. A pessoa também tem a mão de alface. Deixou a faca cair. E aí ele se escondeu e tal, e depois ele escapou pela porta dos fundos e fechou. Pode ser isso ou pode ser também, porque ali, né, asilo e tudo mais, pode ser que tenha uma aura também sobrenatural, não sei.
Se você quiser levar pra esse lado. Porque eu já ouvi algumas histórias de idosos que se recusam a morrer. E aí, quando você se recusa a morrer, você acaba ficando preso nesse campo, né? De esqui. De esqui. Mas nem só idosos, né? Não. Pode ter jovens também que se Não, mas eu tô falando que eu já ouvi. Nossa, o Vitor tá implicante não, hoje, só gente. Tô falando assim. Mas eu tô falando que eu já ouvi especificamente de idosos. De idosos. Porque tem pouco tempo que eu ouvi no Não Inviabilize, por isso que eu tô falando. Entendi. É uma coisa muito específica. E também porque ali tem, né, tem muito mais idosos, porque os funcionários, eles vão mudando, né? O idoso tá ali morando. Mas a coisa mais assustadora pra mim dessa história inteira foi a porra do funcionário tratando mal o idoso que mijou na cama. Não é, gente. Vai trabalhar com a pessoa ali idosa. Não é pra tratar mal, né? Qualquer pessoa que você for... Gente, se você não gosta de velho, não trabalha com velho. Se você tiver cuidando é igual criança. de alguém, não é pra tratar mal. Não é pra tratar mal. É igual criança. Se você não gosta, não trabalhe com. Isso seja criança, cachorro, idoso. Se você não gosta, não tenha contato. Só arrumei esse emprego. Então você tem a obrigatoriedade de ser educado e de ser paciente. Você viu que você liberou pros adolescentes e adultos. Não, amor, é porque, pensa. Gente, hoje tá complicado conviver com esse homem. Tá implicante. Hoje tá implicante. É porque cachorro, eles não entendem o que tá acontecendo ali. Criança e idoso tá no mesmo patamar, porque é teimoso igual, faz xixi na cama. Adolescente tem a ideia do que tá fazendo, o adulto tem a ideia do que tá fazendo, entendeu? É diferente. Não sei nem porque eu tô explicando isso pra você. Deu pra entender muito bem. Deu pra entender muito bem, você tá me tirando paciência. Mas eu acho que essa história tem lugar pro sobrenatural e lugar pro terror real. De qualquer forma eu ficaria morrendo de medo também. Eu também. Você tá trabalhando numa instituição à noite. Não tem como, sabe? E é porque eu dei uma travada agora porque eu acabei de lembrar. Nessa história, é um lugar de 3 andares com só 100 quartos e tem 2 pessoas à noite. Na primeira história era uma porra de um resort com 3 prédios, com 50 apartamentos em cada andar e tinha uma pessoa. Discrepância total, né? Eu ainda não esperei isso. Mas é diferente, porque lá é segurança. Aqui é funcionário pra cuidar ali dos idosos. Mas só que era pra segurança também. Tá errado também. Era pra segurança também? Era pra segurança também, tinha que fazer a ronda. No coisa dos idosos, tá errado também. Tá querendo economizar demais, gente. É desvio de função, ou você é enfermeiro ou você é segurança. É verdade. Vamos combinar aqui que agora me atinou isso aqui. Vamos então para a nossa última história, gente? Vamos. Eu trabalho numa loja de conveniência de médio porte no sul da Inglaterra. Ela fica localizada próxima a uma estrada que é razoavelmente movimentada e próximo também de uma linha férrea. Então, não é incomum você estar lá trabalhando e passar ônibus, caminhão, carros grandes, trem e fazer barulho a qualquer momento. E acaba que também por conta disso, principalmente do trem, né, que passa muito forte no chão, acaba dando alguns tremeliques, alguns tremores no chão, que acaba sendo muito normal um produto cair da prateleira, principalmente se você não colocou direito. Por conta disso, eu comecei a fazer várias piadas de aquela loja ser assombrada. E não só isso, eu dei um nome para assombração. A gente chamava de Pete, o poltergeist. E isso logo se tornou uma piada interna dentro da loja. Então toda vez que alguma coisa caía, a gente falava que era o Pete fazendo travessura. Mas hoje em dia a gente não brinca tanto assim com o Pete. Esse incidente aconteceu uns 4 anos atrás. Nessa época eu tava em treinamento para me tornar gerente de turno. E eu tava ali pegando o turno da noite. E eu tava trabalhando com outro membro da equipe que se chamava Jay. E o Jay, gente, ele era ótimo, um ótimo trabalhador mesmo, só que o defeito dele era que ele não colocava as coisas certas na prateleira. Então, era muito comum as coisas caírem depois que o Jay ia organizar o estoque. Eu lembrei ele de ser um pouco mais cuidadoso depois disso. O Jay falava, não sou eu, é o Pete que derrubou. Que eu falava assim, olha, se eu fosse você, não culpava o Pete, ele pode voltar pra se vingar. A gente riu muito, mas a gente esqueceu disso. Até a hora do fechamento. A loja tinha 2 caixas registradoras e eu já fui fechando a minha pra deixar só a do Jay aberta,
pra gente ter menos coisa pra fazer pra conseguir sair certinho às 11 horas da noite. Não tinha ninguém por perto, então eu já fechei a porta, fui pro escritório, que é onde ficava ali os interruptores de luz, enquanto o Jay fechava o caixa. Eu tinha acabado de apertar os interruptores de luz e apagar as luzes da loja quando eu ouvi a voz de um homem do lado de fora da porta do escritório. Eu xinguei baixinho porque eu pensei que eu tinha trancado algum cliente dentro da loja e eu não me perdoaria por isso. Então eu abri a porta e coloquei a cabeça pra dentro, bem a tempo de ver o Jay chegando. E ele me perguntou: "Você ouviu isso?" Eu falei que sim e a gente começou a olhar em volta. Só tinha um lugar específico que poderia ter alguém ali, né, escondido, ou alguém que ficou preso, e a gente não conseguiria ver. Então eu e o Jay nos separamos pra gente fazer uma vistoria ali nos corredores laterais. E não tinha absolutamente ninguém lá. Não tinha mais ninguém além de nós dois naquela loja, mas nós dois claramente ouvimos a voz de um homem. Eu e Jay trocamos olhares. "Bitch?" Eu perguntei timidamente. Bem, provavelmente a gente bateu o recorde de fechamento mais rápido aquela noite. No dia seguinte, eu tinha expediente no turno diurno. E eu tentei convencer a outra gerente do que tinha acontecido, mas ela não acreditava em mim. Quando o Jay chegou, eu pedi pra ele me apoiar e confirmar o que eu tinha contado pra ela, e ele não falou nada. Só que quando a gente tocou no assunto, ele ficou pálido, branco igual papel. E isso já era o suficiente para provar de que eu não estava mentindo. Depois disso, coisas estranhas foram acontecendo na loja com muito mais frequência. O pessoal da manhã às vezes chegava e encontrava potes de vidro de macarrão no chão da loja. E assim, não era o caso de passar o trem e cair, até porque os potes estavam no chão, completamente intactos. A coisa de 1,5 metro de distância de altura de onde eles deviam estar. Então, depois de uma semana, os funcionários que estavam se preparando para abrir a loja ouviram uma voz masculina dizendo "Olá", exatamente no mesmo lugar que eu e o Jay tínhamos ouvido antes. Alguém que conhece a história do local me contou que ali onde fica a loja de conveniência, ela tinha sido um campo de aviação que abrigou aviões de caça durante a Segunda Guerra Mundial. E esse lugar tinha sido atacado várias vezes pelos alemães. Um desses ataques foi interceptado e teve um bombardeio exatamente onde fica a loja de conveniência. Não se sabe ao certo se alguém morreu ali, mas isso é indício de alguma coisa. Fim da última história. Claramente um caso sobrenatural. E, tem uma história anterior e tal, de guerra e que foi bombardeado ali e tal. Mas eles não são inocentes. Por quê? O OP mesmo ficou chamando o tal de Pete o poltergeist. Eu achei bem abusadinhos. Eu achei abusadinho, porque eu acho que com essas coisas não se brinca. Você chamou, encontrou. Você chamou, encontrou. Às vezes, aquele terreno nem era assombrado. Quem assombrou foi você. Pois é. Porque às vezes nenhum Pete morreu ali não, mas tava passando um fantasma chamado Pete. Aí ele ora. Às vezes nem chama Pete. Às vezes nem chama Pete, né? Às vezes só adotou o nome. Às vezes tava perdido. Ah, eu vou ser o Pete deles. Às vezes era só uma alma errante que tava por ali. Pensou, gente, estão chamando um poltergeist ali, eu vou. Ah, se eu vou. Porque as coisas sobrenaturais aconteceram depois que vocês começaram com a gracinha. Então assim, a gente já fica avisado. Não é de hoje que a gente fala que não pode brincar. Não chama ninguém, não. Não chama ninguém. Ai, eu ouvi uma voz, não sei o que. Ignora. Ai, eu ouvi fulano me chamando e não tinha ninguém na casa. Problema, não. Nossa. Não vai atrás, né, que você vai encontrar. Não vai atrás, você vai encontrar e não brinca com esse tipo de coisa. Porque às vezes não tem e vai passar a ter por conta da tua boca, da tua língua maldita. Bem, essas foram as histórias de hoje. Se você tem uma história assustadora, pode ser terror real, terror sobrenatural, qualquer tipo de situação bizarra que você passou, manda pro e-mail Contato na Terra do Medo, que a gente conta aqui em outro quadro, que é o História dos Inscritos. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Comenta aí quem tá maratonando, hein?